Se essa porta fechou, Deus já abriu um propósito maior para a sua vida. Você está parado diante de uma porta que se fechou, e junto com ela veio o silêncio, a dúvida, a frustração, o sentimento de abandono. Talvez foi um relacionamento que desmoronou sem explicação, uma oportunidade que parecia perfeita e escapou das suas mãos, ou até mesmo algo que você sentia como sua missão e que agora parece irrelevante. Você orou, você se esforçou, você tentou manter de pé, mas a porta fechou. E o que ficou foi uma pergunta que te acompanha como sombra. Por quê? Mas hoje, sob a luz da palavra, você vai entender algo que talvez ninguém nunca te disse. Deus pode ter fechado essa porta não porque você errou, mas porque você mudou. O que você era quando entrou naquela porta já não é mais o que você é agora. E mesmo que você não perceba, o céu sabe. A estação virou. Sua alma cresceu em silêncio. Sua fé se expandiu nas noites em que você chorou sozinho. E agora, aquele lugar já não comporta mais a nova versão que Deus está moldando dentro de você. Sabe por que dói tanto? Porque ainda existe um apego emocional com o que foi. O coração quer voltar para o que já foi confortável. Mas Deus não é um mantenedor de zonas de conforto. Ele é o Deus que desperta, que desloca, que fecha ciclos e redesenha caminhos, quando você não teria coragem de fazer isso sozinho. E aqui começa a revelação do primeiro ponto. A porta se fechou porque a estação mudou, e você não é mais a mesma pessoa que entrou por ela. Deus viu que o que antes te servia agora te limita. Ele observou o quanto sua visão espiritual amadureceu, mesmo que você ainda se veja pequeno. O que você chama de perda, Deus chama de liberação. Aquilo que foi arrancado, na verdade, estava te apertando, te prendendo, e não combinava mais com o propósito que Ele está prestes a revelar. É como um vaso que cresceu demais para o lugar onde foi plantado. Se não for transplantado, morre sufocado pelas próprias raízes. Há portas que Deus fecha como livramento, mas há outras que Ele fecha como promoção. Não é porque você não tem mais valor, é porque você tem mais valor do que jamais teve, e o que te esperava do outro lado já não era compatível com a sua nova estrutura espiritual. Você não percebeu, mas aquela antiga estação foi só um preparo. Deus te escondeu para te amadurecer. Ele te deixou ali por um tempo para te enraizar. Mas agora, o que está por vir exige uma estrutura que aquela porta não podia mais sustentar. E por isso ela se fechou. Não foi o inimigo, não foi fracasso, não foi castigo. Foi Deus dizendo: filho, você cresceu. Agora eu preciso te reposicionar. Mas atenção, a dor da porta que se fecha pode gerar confusão se você continuar olhando para trás. O perigo não está no que se perdeu, mas no quanto você insiste em voltar ao que já foi vencido. Portas que Deus fecha não são convites para luto eterno. São sinais de que o novo já começou no invisível. A sua alma pode não entender agora, mas o Espírito já está te impulsionando. É por isso que essa palavra chegou até você hoje. Não foi acaso. Foi resposta. Foi cuidado. Foi o próprio Deus te lembrando. Eu fechei essa porta porque te preparei para algo que vai além do que você sonhou. Não lute contra o que o céu já decidiu mudar. Não tente reabrir o que Deus encerrou por amor. Você cresceu. Você mudou. E agora o que está vindo não cabe mais nos moldes antigos. O que Deus tem não será uma repetição do passado, mas um novo começo com autoridade, maturidade e unção renovada. A porta fechou, mas você vai perceber que o que Deus está abrindo não é só um novo lugar, é uma nova versão sua, e é nessa versão que os propósitos eternos vão se cumprir, quando Deus te livra daquilo que você ainda chamava de bênção. Nem tudo o que você chama de bênção é realmente uma bênção. Às vezes, o que você insiste em guardar com carinho é exatamente o que está te afastando do plano original de Deus. E quando Ele fecha uma porta, mesmo que você ainda a chame de conquista, talvez o céu esteja te livrando de algo que se tornou um peso invisível. Há coisas que por fora brilham como ouro, mas por dentro apodrecem a alma.
Você já se perguntou por que aquela oportunidade tão perfeita desmoronou? Já se questionou por que aquela relação tão intensa perdeu a cor? Já pensou por que aquele sonho, que parecia ter sido desenhado por Deus, de repente desapareceu? É duro aceitar, mas existe um momento em que o próprio Deus precisa te salvar daquilo que você continua chamando de promessa, quando na verdade já virou prisão. Sim, há relacionamentos que começaram bem, mas se tornaram idolatria. Há propostas que surgiram como resposta de oração, mas que no fundo estavam te desviando da essência. Há lugares que pareciam portas abertas, mas que na verdade estavam drenando sua intimidade com Deus, sua paz, sua visão. E é nesses momentos que Deus, em sua misericórdia, fecha a porta antes que você se perca dentro dela. O coração humano tem uma tendência perigosa: apegar-se ao que brilha, ao que traz conforto imediato, ao que parece sucesso. Mas o céu trabalha com outra lógica. Deus não mede bênçãos pelo volume de aplausos ou pelo tamanho das conquistas. Ele mede por alinhamento com o propósito eterno. E se algo que você chama de bênção começa a te afastar da presença, começa a te roubar o tempo de oração, a sensibilidade espiritual, o zelo com a palavra, então aquilo já deixou de ser uma bênção. É nesse ponto que Deus intervém. E quando Ele intervém, dói. Porque no fundo, você ainda estava investindo sentimento, planos, sonhos. A porta se fecha e você clama: "Por que, Senhor?" Mas Deus responde em silêncio: "Eu te livrei. Livrei da dor que viria depois. Livrei da culpa que te esmagaria mais à frente. Livrei do desvio que te afastaria de mim." E você nem viu. Lembre-se, o povo de Israel queria voltar ao Egito mesmo depois de Deus tê-los libertado. Por quê? Porque ainda chamavam de bênção aquilo que na verdade era escravidão disfarçada. Assim também acontece com você. Nem tudo que conforta é seguro. Nem tudo que te dá prazer momentâneo está te conduzindo à vontade de Deus. Portas fechadas são livramentos disfarçados para quem ainda está emocionalmente preso ao que Deus já rejeitou. E quanto mais você tenta reabrir, mais você sangra. Porque Deus está dizendo: não insista, isso não é mais seu, isso não cabe mais no propósito. Mas por amor, Ele não grita, Ele apenas fecha e te espera compreender. Talvez essa porta que fechou foi Deus salvando você de uma aliança errada. Talvez foi proteção contra um ambiente que minaria sua fé. Talvez foi a mão de Deus removendo um caminho que parecia certo aos seus olhos, mas cujo fim seria morte espiritual. E agora? Agora é hora de limpar o altar, de desfazer os ídolos emocionais, de parar de chamar de promessa aquilo que Deus já tirou do seu caminho. É tempo de dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu aceito o livramento. Porque se o Pai fechou a porta, é porque o que está por trás dela não merece o novo que Ele está gerando em você. Você não precisa mais lutar para sustentar aquilo que Deus já desautorizou. A maior bênção é ser guiado, mesmo quando o caminho não faz sentido. E Deus, como bom Pai, prefere que você chore hoje do que se perca amanhã. Não confunda livramento com perda. Nem tudo o que termina era de fato o começo. Às vezes, o amém de Deus vem em forma de separação, e a porta que se fechou agora vai abrir espaço para a promessa verdadeira. Aquela que não suga sua paz, aquela que não exige que você se distancie da presença, aquela que exalta a Deus e não o seu ego. O que você perdeu, Deus te livrou. O que você chorou, Deus enxugou. O que você ainda chama de bênção, Deus já declarou. Isso não te pertence mais. O que virá será paz, alinhamento e glória. Porque quando Deus fecha algo, Ele já está abrindo algo que será bênção de verdade, aquela que enriquece e não acrescenta dores. A espera, que revela o que você nunca ousou confrontar. Você já percebeu como o tempo parece desacelerar quando Deus silencia? Quando a resposta não vem, quando a porta continua fechada, quando nenhuma direção se revela. O céu parece parado, as orações ecoam sem retorno, e a alma, inquieta, começa a gritar. Você tenta se distrair, se ocupar, se justificar, mas nada acalma.
Porque a espera expõe, a espera revela, a espera desmascara o que estava enterrado. É nesse espaço entre o pedido e a resposta que Deus começa a tratar não o que você quer, mas o que você evita. A porta não se abriu porque o propósito dela não era apenas levar você adiante, mas forçar você a olhar para dentro. O tempo de espera é a sala onde Deus sussurra verdades que você evitou ouvir. E não se engane, o que mais impede a chegada do novo não é a resistência do inimigo, mas o entulho que você ainda carrega por dentro. Há mágoas que você varreu para debaixo do tapete. Há feridas antigas que você cobriu com religião, com serviço, com ativismo, com performance. Mas Deus não quer te usar enquanto você sangra por dentro. Ele quer te curar. Só que a cura exige enfrentamento. E é por isso que a espera, às vezes, se estende. Porque há coisas que você nunca ousou confrontar. E Deus ama demais você para ignorá-las. O tempo que você chama de atraso, Deus chama de confronto sagrado. Um espelho espiritual é colocado diante de você. E tudo o que estava escondido começa a surgir. Inseguranças antigas, pactos emocionais não rompidos, medos disfarçados de fé, orgulho vestido de espiritualidade. E nesse lugar secreto, sem plateia, sem palmas, sem vitrine, Deus começa a cavar fundo, porque Ele sabe. O que você não confronta agora vai sabotar o que você receberia depois. A espera é cirúrgica. Ela toca nas partes mais doloridas. Ela te faz lembrar o abandono que você nunca tratou. A decepção que ainda molda suas decisões. O trauma que ainda limita sua coragem. E então você entende. A porta ainda não se abriu porque você ainda não entregou o que Deus pediu. Sua verdade mais escondida. O tempo de espera é o território onde máscaras caem, onde intenções são pesadas, onde até suas orações mudam. No início você pedia portas, depois começa a pedir cura, depois começa a pedir presença, até que, em um momento silencioso, você para de pedir e começa a ouvir. É nesse ponto que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. Ele traz à tona cenas que você esqueceu, palavras que marcaram, silêncios que feriram, relacionamentos que definiram demais quem você é. E então ele pergunta: posso tratar isso agora? Você pensou que Deus estava te fazendo esperar pela porta, mas na verdade, Ele te trouxe à espera para tratar a sua alma. Porque o maior inimigo do propósito não é a ausência de oportunidades, é a bagagem emocional que te impede de permanecer no lugar onde Deus quer te levar. Por isso, a porta só abre quando o coração se torna um lugar seguro para o céu confiar aquilo que Ele preparou. Esse processo é íntimo e solitário. Porque ninguém além de Deus sabe o que você carrega. Ninguém além de Deus viu as guerras que você disfarçou com sorrisos. E é por isso que Ele fechou essa porta. Para que longe da correria, longe da pressão, longe da aparência, você se encontrasse com a parte de si mesmo que ainda precisa de redenção. Não tenha medo da espera. Ela não é castigo, ela é graça. É Deus dizendo: antes de te levar adiante, quero curar o que ficou para trás. A porta vai se abrir, mas você não será mais o mesmo. Porque quem passa por esse processo não apenas muda de lugar, muda de natureza, muda a forma de enxergar, muda o tipo de oração, muda o tipo de expectativa, porque agora entende, a espera não foi perda de tempo, foi ganho de profundidade. Se Deus te deixou esperando, é porque Ele está tratando com amor aquilo que você não teve coragem de olhar. E quando tudo isso for restaurado, a porta vai se abrir, não como fuga, mas como destino. Você não foi rejeitado, foi redirecionado pelo céu. Rejeição dói. Seja ela explícita ou silenciosa, dói. Você entrega o melhor, se doa inteiro, planta com expectativa e de repente a porta se fecha sem explicação. Aquela ligação nunca veio, aquela vaga foi para outro, aquela pessoa se afastou sem aviso, aquela oração não teve resposta e na solidão dessa ausência, uma ferida nasce. O que há de errado comigo? É nesse exato lugar que o inimigo sussurra mentiras perigosas. Você não é suficiente. Deus não se importa.
as pessoas só te usam. E se você não vigiar, esse sentimento vira identidade. Mas hoje o céu te faz lembrar: você não foi rejeitado, você foi redirecionado. Deus não te excluiu, Ele te poupou. O que parecia rejeição foi, na verdade, uma intervenção divina. Você estava prestes a entrar em alianças que drenariam sua paz, firmar compromissos que apagariam sua essência, aceitar portas que te levariam ao cansaço e não ao propósito. E por isso, Ele interrompeu. Não por descaso, mas por zelo. Não por falta de amor, mas por excesso. A lógica do céu nem sempre acompanha o seu ritmo. Enquanto você se desesperava por respostas, Deus já estava arquitetando desvios sagrados. Porque há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas cujo fim é destruição silenciosa. A porta que não abriu, a pessoa que te deixou no vazio, o convite que não veio, tudo isso foi Deus te movendo na direção contrária a um desastre invisível. O problema é que você só vê o agora, mas Deus vê o depois. Você enxerga o que perdeu. Ele protege o que você ainda não tem estrutura para manter. E é por isso que Ele fecha portas e permite silêncios. Não é ausência, é direção. Muitas vezes você orou por clareza, pediu para não ser enganado, suplicou por proteção. E agora, ao ver a porta fechada, você sente que não foi ouvido. Mas será que essa porta trancada não foi justamente a resposta daquela oração antiga? Deus respondeu, só não do jeito que você imaginava. Olhe para José, traído pelos irmãos, vendido, esquecido, mas aos olhos do céu estava sendo posicionado. Cada aparente rejeição era um redirecionamento. O poço não era fim, era trilho. A prisão não era abandono, era plataforma. E o trono só foi possível porque Deus fechou todas as outras opções. O mesmo Deus que dirigiu a vida de José com mãos invisíveis está conduzindo a sua. Talvez a pessoa que te deixou não suportaria a nova estação que Deus está preparando. Talvez o lugar que você tanto queria teria te enfraquecido espiritualmente. Talvez o sim que você desejava roubaria sua sensibilidade com o Espírito Santo. Deus vê o que você não vê. E Ele ama tanto você que prefere frustrar seus planos do que permitir que você se afaste da presença dEle. Por isso, pare de chamar de rejeição o que foi, na verdade, proteção. Pare de se ver como alguém esquecido. O céu nunca te esqueceu. Você está sendo realocado. Você está em trânsito. O cenário pode parecer um fim, mas é apenas um desvio necessário para que você não pare no lugar errado. Deus te desviou do que seria confortável, mas fraco, do que seria bonito, mas superficial, do que parecia certo, mas que limitaria seu crescimento. O que você sente como perda, o céu registra como livramento. Você está sendo conduzido ao centro do propósito, ainda que por um caminho que você nunca teria escolhido. A rejeição foi só a forma que Deus usou para fechar a porta errada e te colocar no caminho certo. E no tempo dele, você vai olhar para trás e entender: ainda bem que aquela porta se fechou. Ainda bem que aquilo não deu certo. Ainda bem que Deus me frustrou. Porque agora, com a maturidade que só a dor revela, você será capaz de reconhecer que o redirecionamento foi a maior prova de amor do céu por você. Quando Deus te oculta para te preservar da exposição precoce. Você já se perguntou por que ninguém te enxerga? Por que, mesmo com tanto esforço, dedicação e entrega, parece que ninguém te reconhece, te valoriza, te chama? Você sente que tem algo para entregar, algo que carrega dentro da alma, mas o mundo insiste em te ignorar, e esse silêncio te consome. A ausência de oportunidades começa a parecer injusta. A comparação com quem avança te machuca. E no meio dessa dor silenciosa, nasce uma pergunta. Será que eu fui esquecido até por Deus? Mas a resposta é clara. Você não foi esquecido. Você foi ocultado. Sim, há momentos em que Deus não permite que você seja visto, porque ser exposto antes da hora pode te destruir. O palco não é lugar de cura. A visibilidade prematura pode gerar um orgulho que apodrece. A fama sem maturidade espiritual vira cilada. O que você chama de invisibilidade,
Deus chama de incubação. Você está sendo gestado para algo maior, e toda gestação exige tempo no secreto. Lembre-se de Davi. Enquanto os irmãos eram apresentados ao profeta Samuel, ele estava no campo, esquecido entre as ovelhas. Nenhum holofote, nenhuma pompa, apenas anonimato. Mas era ali, no oculto, que Deus o estava moldando. O leão e o urso que Davi enfrentou longe dos olhos do povo foram os ensaios para o gigante que enfrentaria diante da multidão. Deus não promove quem não foi provado. E as provas mais profundas não acontecem em público, mas na solidão. O problema é que nosso ego quer ser visto, ouvido, aplaudido. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com processo. E se Ele está te escondendo, é porque ainda está refinando sua estrutura interna, para que quando a exposição vier, você não quebre. Porque o que te sustenta diante das multidões não é o talento, é o caráter. A porta que não se abriu agora não é castigo, é proteção. Deus sabe o peso do que vem, e por amor, Ele te segura por mais um tempo. Ele silencia convites, fecha plataformas, oculta seus dons aos olhos dos homens, para que você aprenda a depender dele e não do reconhecimento alheio. Porque aquele que aprende a habitar no esconderijo do Altíssimo não se perde quando for chamado à luz. Moisés também foi ocultado 40 anos no deserto, não como punição, mas como preparação. O príncipe que matou o egípcio precisava morrer internamente para nascer o libertador. O deserto não foi fim, foi fornalha. Deus o tirou do palácio para tratá-lo como pastor. Só depois o enviou para libertar o povo. O mesmo Deus que conduziu Moisés assim, está conduzindo você agora. Não se apresse. Não tente forçar portas. Não corra atrás de visibilidade. Se Deus ainda não te expôs, é porque Ele ainda está te fortalecendo por dentro. Você está sendo treinado no invisível para resistir ao peso do visível. O que o mundo chama de atraso, o céu chama de raiz. E árvore sem raiz pode até crescer rápido, mas cai no primeiro vento. Chegar rápido é fácil. Permanecer é que exige estrutura. E Deus está mais interessado na sua permanência do que no seu espetáculo. Por isso, não reclame do campo. Não despreze o anonimato. O campo é o berço dos futuros reis. O tempo virá. E quando vier, você será chamado, lembrado, exaltado, não pelos homens, mas por Deus. E então, você perceberá que todo o tempo que passou escondido não foi perda, foi construção. Deus não te expôs antes da hora, porque Ele quer que, quando você for revelado, ninguém, nem o inferno, nem as circunstâncias, consiga te remover da posição que o céu te confiou. A porta fechada, que quebra sua lógica, mas ativa sua fé. Há momentos em que tudo parece fazer sentido, todas as peças se encaixam, o caminho se alinha, o coração se anima. Você ora, sente paz, dá passos com convicção. E então, no instante em que tudo parecia pronto, a porta se fecha, a oportunidade desaparece, o favor é retirado, a conexão se rompe, e a sua lógica, até então tão segura, começa a desmoronar. É como se o céu tivesse mudado de ideia sem te avisar. E a pergunta que ecoa dentro de você é inevitável. Por que Deus permitiria que tudo caminhasse tão bem? Apenas para trancar a porta no final? Porque há portas que não se fecham por falta de fé, mas para forjar uma fé que não dependa mais da lógica. Deus não é limitado à sua linha de raciocínio. A lógica humana quer atalhos, garantias, previsibilidade. Mas a fé verdadeira nasce do desconforto, da ausência de explicações, da contradição aparente. E quando a porta se fecha, mesmo com tudo indicando que ela deveria se abrir, Deus está quebrando sua lógica para ativar um nível de confiança que você nunca alcançaria sozinho. O Senhor está desconstruindo o seu mapa, porque Ele quer que você aprenda a navegar pela bússola da palavra, não pelo seu senso de direção emocional. E isso é doloroso, porque exige rendição. Você não tem mais controle, não tem mais resposta, não tem mais justificativa. Tudo o que você tem é um não de Deus onde você esperava um sim. E agora,
Ou você afunda em frustração, ou você sobe para um lugar onde só a fé pode te manter de pé. Observe Abraão. Deus prometeu um filho. Depois de anos de espera, o filho nasce. Mas então, vem o comando que quebra toda a lógica humana. Oferece-me Isaque em sacrifício. Como assim? O Deus que deu agora pede de volta? A mente humana grita, a lógica se opõe. Mas Abraão sobe o monte, sem entender, sem saber o que vai acontecer, só com fé. E ali, no lugar onde a lógica foi vencida pela obediência, o milagre se manifestou. Você não precisa entender tudo para confiar. Fé não é ausência de dúvida, é decisão de continuar mesmo com ela. Quando a porta se fecha e você não encontra explicação alguma, Deus está te levando a um lugar onde sua alma será moldada. O silêncio dele não é descaso, é treino. Cada oração sem resposta é uma semente de dependência. Cada passo no escuro é um tijolo de maturidade. O problema é que fomos ensinados a associar bênção com lógica. Se está dando certo, é Deus. Se está travado, é o inimigo. Mas essa é uma visão rasa. Muitas vezes, é o próprio Deus quem fecha portas que pareciam perfeitas. E não porque Ele quer frustrar, mas porque Ele quer purificar, quer testar a motivação, quer ver se você confia no caráter dele ou apenas nas circunstâncias. Fé não se mede quando tudo vai bem. Fé se revela quando nada faz sentido. É fácil louvar quando as portas se abrem. Difícil é adorar quando tudo trava. Mas é nessa adoração que nasce uma fé que não depende de sinais. Uma fé que permanece mesmo quando tudo mais desaba. E essa fé move o coração de Deus. A porta fechada que você enfrenta agora pode ser exatamente o altar onde sua fé será reconfigurada, onde sua mente será renovada, onde seu espírito será alinhado ao céu. Deus está te treinando para confiar quando não acham visível, para crer quando os recursos secam, para permanecer quando os outros desistem. Porque quem aprende a confiar no escuro não se perde quando a luz volta a brilhar. E o mais lindo é que, quando você atravessa essa fase, não volta mais o mesmo. Sua fé se torna inabalável. Você para de se guiar pelo que vê e passa a se mover pelo que crê. E então, as portas que antes te confundiam se tornam testemunhos vivos da fidelidade de Deus. A lógica se quebrou, mas sua fé está nascendo mais viva do que nunca. E é com essa fé que você vai entrar pela próxima porta. Não porque tudo fez sentido, mas porque você aprendeu a confiar mesmo quando nada mais fazia. O fim, que você chorou. Era só o começo, que você evitava. Você chorou porque acreditava que era o fim. Chorou porque investiu tudo, porque se entregou, porque colocou esperança, porque construiu um plano inteiro em torno daquilo que desabou diante dos seus olhos. E quando tudo caiu, junto caiu sua expectativa, sua confiança, sua visão de futuro. Era como se a história tivesse sido encerrada, sem um ponto final, sem explicação, sem aviso prévio. Mas hoje, Deus quer te mostrar algo que vai mudar sua forma de enxergar essa dor. O fim que você chorou. Era só o começo que você vinha evitando. Sim, tem inícios que Deus precisa esconder dentro de finais dolorosos. Porque se Ele te mostrasse o novo antes de encerrar o velho, você não teria coragem de sair. Se Ele revelasse o que vem antes de remover o que foi, você se apegaria a dois tempos ao mesmo tempo, e nenhum propósito floresce na duplicidade. Deus precisou fazer parecer fim, para te libertar do medo de recomeçar. O problema não é o novo, é o apego ao conhecido. Você sabia que aquela fase já tinha perdido a graça, que aquele ambiente já não te alimentava, que aquela conexão estava te drenando, que aquele plano já não ardia como antes. Mas você continuava ali, porque recomeçar dá medo. O novo exige renúncia, exige humildade para voltar ao ponto zero. E por isso, muitas vezes, Deus encerra o que você insiste em prolongar. Não para te punir, mas para te impulsionar. Veja a vida de Elias. Depois de uma vitória poderosa contra os profetas de Baal, ele entra em colapso emocional. Vai para o deserto, pede para morrer. Ali, sozinho, deprimido, acreditando que seu ministério havia acabado,
Deus o visita. Não com fogo, não com terremoto, mas com um sussurro. E ali, naquele aparente fim, Deus lhe entrega uma nova missão, um novo caminho, uma nova unção. O deserto não era fim, era reconfiguração. O mesmo acontece com você. Aquilo que desabou abriu espaço para o que o céu vinha tentando liberar há muito tempo. O que você viu como perda, Deus via como abertura. E aquilo que você lutava para manter era o que estava impedindo sua verdadeira expansão. O fim foi necessário, porque o começo era grande demais para caber dentro daquela estrutura limitada. Mas atenção, há um risco escondido nesse processo. O risco de você continuar lamentando o fim por tanto tempo, que não perceba quando o novo chegar. O luto mal resolvido se transforma em incredulidade. A dor não processada vira paralisia. E Deus está dizendo: se levante, eu não encerrei sua história, eu apenas redirecionei seu caminho. Se você continuar preso ao que acabou, vai perder o que está começando. Muitas vezes Deus age com rupturas, porque Ele conhece sua alma. Ele sabe que, se não for definitivo, você vai voltar. Ele fecha a porta com força, não para te assustar, mas para te libertar do risco de retroceder. O céu é intencional. Cada fim tem um propósito escondido. Cada queda tem um nascimento embutido. Mas você só verá isso se parar de olhar para trás. O que você chama de tragédia, Deus chama de transição. O que você chama de derrota, Deus chama de renascimento. E o que você acreditou ser o último capítulo era apenas a introdução do que Ele sonhou desde o início. Você chorou sim, e Deus recolheu cada lágrima. Mas agora, Ele está te chamando a levantar os olhos, porque o começo que você evitava finalmente chegou, e você está mais preparado do que imagina para viver o novo que o céu escreveu com as próprias mãos. Portas que fecham para impedir que você retorne ao que já superou. Algumas portas não se fecham porque estavam erradas. Se fecham porque você cresceu. Se fecham porque, se continuassem abertas, você acabaria voltando para o que Deus já te libertou. Há caminhos antigos que pareciam superados, mas que ainda te atraem nos dias de cansaço. E Deus sabe disso. Sabe como seu coração é inclinado a repetir padrões antigos quando a espera cansa, quando a dor grita, quando a fé oscila. Por isso, Ele fecha portas como quem tranca acessos perigosos a versões de você que já não existem mais. Existem fases da sua vida que Deus não quer mais que você visite. Há lugares que foram válidos em um tempo, mas hoje se tornaram tóxicos. Há relações que já cumpriram seu ciclo. Há hábitos que já não cabem mais na sua consciência. Há rotinas, pecados, distrações, acomodações que antes faziam parte da sua caminhada, mas que agora são ameaças ao que Deus está edificando dentro de você. E sabe o que mais machuca? Quando você tenta voltar e não consegue. Você tenta reviver algo que te fazia sentir segurança, prazer, controle, mas tudo parece desencaixado. As conversas não fluem como antes. As conexões perdem sentido. O ambiente que antes te abraçava, agora te incomoda. É Deus dizendo sem palavras: você não pertence mais aqui. Eu te tirei. Eu te transformei. Eu te empurrei para frente. E agora, por amor, eu vou impedir que você volte. Isso é proteção. É misericórdia ativa. Porque Deus sabe que, se você tivesse a opção de retornar em momentos de crise, você correria para o passado. Voltaria para o Egito emocional, para a escravidão disfarçada de conforto, para a repetição de ciclos que já foram vencidos com muito custo. E o Senhor, que vê além do que você sente, fecha portas que poderiam se tornar armadilhas de retrocesso. O povo de Israel, mesmo após ver o mar se abrir, desejou voltar. Mesmo depois de provar o sobrenatural, ainda se lembrava das cebolas do Egito. Porque o passado não some apenas com distância. Ele precisa ser curado, ele precisa ser encerrado, e quando você não tem força para fechar, Deus fecha por você. É por isso que você não consegue mais se encaixar no que já foi. É por isso que aquilo que antes te fazia sentir vivo agora te sufoca. Porque o Espírito Santo fez uma limpeza silenciosa dentro de você.
E a porta que se fechou é só o reflexo do que já foi transformado no seu interior. Mas há um detalhe importante. Muitas vezes, essa transição dói, porque mesmo sabendo que superou, há lembranças boas, há a ilusão do era mais fácil, há o apego ao que te moldou. Mas Deus quer te levar para o propósito, não para o conforto. E o propósito exige decisão. Exige maturidade para aceitar que nem tudo que foi bonito faz parte do seu futuro. Você precisa aceitar que há acessos que não serão mais liberados. Não porque você perdeu algo, mas porque você foi preservado. Há portas que, se ainda estivessem abertas, te arrastariam de volta para um ciclo que hoje já não condiz mais com o que Deus tem para a sua vida. Você está mais forte, mais consciente, mais sensível. E justamente por isso, Deus te impede de voltar. Ele não vai permitir que você anule todo o avanço que teve. Ele te ama demais para deixar que o progresso espiritual de anos seja destruído em uma recaída emocional de minutos. Deixe a porta fechada. Pare de tentar forçar o que o céu já encerrou. O passado não tem mais lugar na sua nova identidade. E se Deus trancou o acesso, é porque Ele está te protegendo de você mesmo, de suas vontades instáveis, de seus sentimentos frágeis, de suas lembranças seletivas. O que já foi vencido não pode mais ser sua zona de conforto. E o que Deus tem para você exige olhar firme para a frente. A porta está fechada, e isso é uma bênção. É o grito silencioso do céu dizendo: continue, não retroceda. Você está mais perto do seu destino do que imagina. A inatividade não é castigo, é reposicionamento profético. Você olha em volta e tudo parece parado. As portas não se abrem, as pessoas se afastam, os sonhos esfriam, os convites cessam. A vida desacelera sem tua permissão. E o silêncio toma conta de áreas que antes eram movimentadas, cheias de estímulo, de propósito, de atividade. O tempo passa e nada muda. E nesse vácuo entre o foi e o será, o coração começa a se encher de suspeitas. Será que fiz algo errado? Será que Deus me puniu? Será que fui esquecido? Mas hoje, Deus te responde: essa inatividade não é castigo, é reposicionamento profético. Sim, você está em trânsito. E em todo trânsito há pausas. Quando Deus está te deslocando para um novo tempo, uma nova missão, uma nova identidade, Ele reduz o ritmo para realinhar sua direção. E esse momento de aparente estagnação é, na verdade, um território sagrado, onde Ele está ajustando não as circunstâncias, mas o seu espírito. O céu trabalha em silêncio, o oleiro molda com firmeza, mas no anonimato. E há estágios da formação espiritual que exigem isolamento, porque a voz de Deus precisa ecoar mais alto do que os aplausos. O toque de Deus precisa ser mais forte que o toque do mundo. A presença precisa ser suficiente. E isso só se aprende quando tudo o que antes te mantinha ocupado cessa. Veja Jesus, antes de iniciar seu ministério, levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias de solidão, sem multidões, sem milagres, sem palco, apenas silêncio e confronto. A identidade dele foi testada antes de ser revelada. O mesmo acontece com você. Antes de ser enviado, você precisa ser estabelecido. E antes de viver o novo, você precisa desapegar do que era apenas movimento, e não propósito. O risco é associar movimento com produtividade espiritual, mas nem toda atividade é progresso. Às vezes, Deus precisa te parar para te posicionar. Porque se Ele te permitir avançar no ritmo que você quer, você pode chegar rápido no lugar errado. A pausa é o cuidado de Deus te impedindo de crescer no engano. Essa parada, por mais desconfortável que seja, tem uma missão: quebrar as expectativas humanas e refinar sua sensibilidade espiritual. Quando tudo para do lado de fora, Deus te chama para dentro da palavra, para dentro da oração, para dentro da intimidade, porque há códigos que só se revelam na ausência de barulho. Você não está parado, você está sendo preparado. Deus está desconstruindo planos que pareciam certos para edificar algo eterno.
Está removendo estruturas frágeis para te firmar na rocha. Está te desconectando de tudo que parecia urgente para te reconectar com o que é essencial. Nesse tempo, Ele não quer que você produza, Ele quer que você ouça, que você discirna, que você descanse, porque as maiores decisões não nascem da pressa, mas da revelação. E enquanto você lamenta a inatividade, o céu está arquitetando o próximo movimento com perfeição. Nada está sendo desperdiçado, nada está fora do controle. Você está em rota de colisão com um novo tempo, só que esse tempo exige realinhamento profundo. Não despreze essa fase, não corra para ocupar o silêncio com distrações. Esse momento é um presente, é Deus dizendo: filho, antes de te enviar, quero te ensinar a confiar. Antes de te mover, quero que aprenda a ficar firme. Antes de abrir novas portas, quero que aprenda a fechar as do medo, da ansiedade, da performance. Você está sendo reposicionado. E reposicionamento dói. Ele desinstala, desloca, incomoda. Mas é necessário, porque o que Deus vai te entregar no próximo tempo exigirá fundações que só estão sendo firmadas agora. O silêncio não é o fim. A pausa não é perda. A inatividade não é rejeição. É Deus te colocando com precisão no centro da vontade dele. E quando esse tempo passar, porque ele vai passar, você vai olhar para trás e entender: foi ali, naquele silêncio, que Deus mais falou comigo. Foi ali, naquela pausa, que ele mais me fortaleceu. O que parecia estagnação era o céu redesenhando o seu mapa. Enquanto essa porta não abre, Deus está abrindo você. Você está esperando por uma porta, uma resposta, um sinal, um milagre, algo que destrave o caminho e te leve adiante. Você ora, vigia, espera. E com o passar do tempo, começa a pensar que o problema é o que está trancado lá fora, que a chave está nas circunstâncias, nas conexões, nas oportunidades. Mas hoje, o Espírito Santo quer te mostrar uma revelação que muda tudo. Enquanto essa porta não abre, é você que está sendo aberto. Sim, Deus está mexendo por dentro, porque muitas vezes o maior bloqueio não está no ambiente, mas na alma. Não é o cenário que precisa mudar primeiro, é o coração. É dentro de você que Deus está fazendo a verdadeira obra. Ele não está atrasando o que é seu. Ele está te preparando para não desperdiçar quando chegar. Tem portas que até poderiam se abrir agora. Mas se você entrar por elas com o coração fechado, com as emoções feridas, com a mentalidade errada, aquilo que seria bênção se torna fardo. Por isso, o céu não está apenas operando nas circunstâncias, está operando na sua estrutura interna. Você já parou para perceber como esse tempo está te forçando a olhar para áreas que você evitava? Medos antigos, traumas mal resolvidos, padrões repetitivos, reações impulsivas, dependências emocionais, carências espirituais. Deus está abrindo caixas que estavam trancadas há anos. E Ele faz isso não para te envergonhar, mas para te curar. Porque a porta que vem exige maturidade, equilíbrio, humildade, discernimento. E tudo isso está sendo forjado em silêncio, agora, dentro de você. Veja a vida de Jonas. Deus tinha um chamado específico, uma missão, uma cidade. Mas antes de abrir a porta de Nínive, Deus abriu Jonas. E como ele fez isso? Através do ventre do peixe. Ali, sem direção, sem chão, sem saída, Jonas foi exposto a si mesmo. Suas fugas, suas desculpas, sua arrogância, tudo veio à tona. Porque, para viver o plano de Deus, o profeta precisava ser tratado como homem. E só depois desse processo interno é que a porta da missão foi aberta novamente. Deus está fazendo isso com você. Ele está sondando intenções, limpando resquícios, quebrando vaidades, derrubando ídolos ocultos. O que parece inatividade externa é transformação profunda interna. O vaso está sendo quebrado para ser refeito com mais excelência, mais propósito, mais autenticidade. Essa espera está revelando o que te move. Está te ensinando a depender de Deus e não do resultado. Está te curando da necessidade de aprovação, do vício em controle, da obsessão por performance.
está te levando a orar diferente, a adorar com mais entrega, a confiar com mais profundidade. Você está sendo aberto para que o novo não encontre barreiras quando chegar. Não subestime esse tempo. Deus está criando espaço dentro de você. Ele está te esvaziando de tudo que ocupava o lugar dele. Está limpando as feridas que você mascarava com religiosidade. Está curando suas relações com o passado, com as pessoas, com você mesmo. Porque a maior porta de todas não é a que se abre no mundo exterior, é a que se abre no seu coração para que Deus habite plenamente. É possível entrar por uma porta aberta e perder tudo por estar fechado internamente. Por isso, Deus está priorizando o seu interior. Ele está ensinando você a ser casa antes de ser caminho, a ser presença antes de ser projeto, a ser filho antes de ser ferramenta. O tempo de espera não está te atrasando, está te lapidando. O que você chama de demora, Deus chama de alinhamento. Porque Ele sabe, quando você estiver totalmente aberto por dentro, nenhuma porta exterior será capaz de te parar. E quando você entrar, saberá sustentar com graça, com sabedoria, com paz. A porta vai se abrir. Mas antes, Deus está abrindo você. E esse processo vai gerar frutos que ninguém poderá roubar. A porta que não se abriu, porque você está sendo chamado para criar uma nova. Você bateu, esperou, orou, tentou. E a porta não se abriu. Todas as alternativas pareciam promissoras, todas as tentativas pareciam coerentes, todos os caminhos pareciam estar alinhados com o que você acreditava ser a vontade de Deus. Mas, ainda assim, nenhuma daquelas portas cedeu. E tudo dentro de você começou a se calar, a se confundir, a se questionar. Será que eu perdi o tempo? Será que fiz algo errado? Será que Deus se esqueceu? Mas hoje, em nome de Jesus, receba uma nova perspectiva. A porta não se abriu, porque você não foi chamado para entrar, foi chamado para construir. Sim, você está sendo convocado para criar uma nova porta, para inaugurar um caminho que ainda não existe, para abrir trilhas onde ninguém pisou antes. Deus está te chamando não para repetir padrões antigos, mas para ser um ponto de ruptura, uma resposta a gerações, um construtor de algo que outros jamais ousaram imaginar. Você não nasceu para caber. Você nasceu para romper. Não nasceu para se adaptar ao que já foi feito. Você nasceu para carregar uma unção pioneira que assusta até você mesmo. Por isso, tantas portas conhecidas se fecharam. Porque se estivessem abertas, você teria entrado e se acomodado. E o propósito teria sido sabotado pela facilidade. Deus está usando o não que você recebeu para empurrar você para o sim, que só será liberado quando você aceitar o desafio de criar. Criar soluções, criar estruturas, criar ministérios, criar ideias, criar territórios que ainda estão em branco. Você está sendo ativado como uma ferramenta fora do comum. E isso dói, porque quebra expectativas, mas também liberta, porque te revela de verdade. Observe Noé. Deus não o chamou para encontrar uma arca. Deus o chamou para construir uma. Em um tempo onde nunca havia chovido. Em um mundo onde ninguém entendia o que ele fazia. Mas era ele o canal. Era ele a resposta. Era ele quem carregava o plano de salvação. E tudo começou com o silêncio de Deus, diante das portas convencionais. Noé só descobriu sua missão quando aceitou o vazio como semente da criação. O mesmo está acontecendo com você. Você está olhando para portas trancadas, esperando por acesso. Mas Deus está olhando para você como quem diz: você é a porta que estou prestes a abrir. Você é o lugar onde a revelação vai se manifestar. Você é o projeto que vai abrir caminhos para outros. Você é a resposta viva para um problema que ninguém ainda teve coragem de enfrentar. Mas esse chamado não é leve. Ele exige fé para caminhar sem referência. Ele exige coragem para construir no meio do nada. Ele exige visão para enxergar o invisível. E exige obediência para continuar mesmo sem confirmação humana. Mas é nesse lugar que Deus derrama um tipo de unção rara. A unção de quem inicia, de quem planta, de quem abre,
de quem cria o que nunca existiu. A ausência de portas não é fracasso, é evidência de que o céu te chamou para fazer diferente. A dor da espera está gerando autoridade. A escassez de oportunidades está ativando sua criatividade espiritual. O silêncio ao redor está aguçando sua audição interior. Tudo está te empurrando para o propósito original. Você não foi chamado para seguir fluxo. Você foi separado para iniciar movimento. Quando você entender isso, o desespero vai cessar. A comparação vai perder força e a paz vai te visitar, porque você vai perceber que a ausência de portas era, na verdade, uma convocação celestial para levantar uma nova estrutura. Algo que carrega o DNA do céu, mas que será manifestado por suas mãos aqui na terra. Você está sendo preparado para construir o que ninguém construiu, e quando isso nascer, será porta não só para você, mas para muitos. Pessoas vão entrar no que você obedeceu. Gerações serão alcançadas pelo que você ousou iniciar. E você verá com seus próprios olhos. Aquela porta não se abriu, porque eu era a porta. Algumas portas fecham, para que você aprenda a viver com o que nunca vai mudar. Nem toda porta foi feita para se abrir. Nem toda oração será respondida como você espera. Nem todo milagre acontece da forma como desejamos. E por mais difícil que seja aceitar, há dores que não serão removidas. Há espinhos que permanecerão, há silêncios que seguirão ecoando. E isso não significa que Deus não ouviu, não amou ou não cuidou. Significa que, em alguns casos, a maior libertação não está em mudar a situação, mas em ser transformado dentro dela. Você já pediu para Deus mudar algo que não mudou? Já jejuou, clamou, chorou, suplicou, e mesmo assim a porta continuou trancada? A enfermidade permaneceu. A ausência seguiu. A resposta não veio, e lá no fundo, sua fé foi se ferindo em silêncio. Porque aprendemos que fé move montanhas, e de fato move, mas não aprendemos a conviver com as que não se movem. É nesse ponto que muitos desistem, quando a fé é confrontada pela permanência da dor. Quando o céu diz não e a alma não encontra onde se apoiar. Mas aqui está uma das lições mais maduras da vida espiritual. Existem portas que Deus fecha, para nos ensinar a andar com Ele, mesmo sem entender. Paulo viveu isso, o apóstolo cheio de unção, milagres, revelação. Mas ele também tinha um espinho, algo que o incomodava profundamente. Ele pediu que Deus tirasse 3 vezes, e a resposta foi clara: a minha graça te basta. Deus não tirou, mas se fez suficiente. O espinho permaneceu, mas Paulo permaneceu também, porque entendeu que a graça não é o que te livra da dor, é o que te sustenta dentro dela. Você pode não ter todas as respostas, pode não ver o motivo dessa porta trancada, pode não compreender o porquê de certos silêncios, mas se você aprender a caminhar com Deus mesmo assim, sua fé se tornará inabalável, porque não estará mais baseada em recompensas, mas em relacionamento. Você não buscará mais a mão de Deus, você buscará o coração dele. A porta que não se abriu não é sinal de rejeição. É convite à profundidade. É o chamado para descobrir que a paz verdadeira não vem quando tudo muda, mas quando você é invadido pela presença, mesmo que nada mude. Essa é a fé que permanece. A fé que canta mesmo sem colheita. A fé que ora mesmo sem resposta. A fé que descansa mesmo sem controle. E sabe o que é mais poderoso? Quando você para de lutar contra o que Deus permitiu e começa a encontrar sentido na jornada, mesmo sem entender o destino. Há curas que não virão no corpo, mas na alma. Há promessas que não se realizarão como você sonhou, mas em dimensões mais profundas do que você imaginava. E há respostas que não chegarão em palavras, mas em paz. Deus está te ensinando a viver além da necessidade de ter tudo resolvido. Ele está te convidando a confiar no caráter dele, não nos resultados, porque há uma unção especial derramada sobre aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante daquilo que não mudou. Uma força que nasce não da vitória, mas da rendição. E essa força transforma tudo. Você não está sendo ignorado, está sendo amadurecido. O que você ainda carrega talvez nunca mude, mas você pode mudar. Pode florescer no meio da dor.
pode ouvir Deus mais claramente no silêncio, pode amar mais profundamente na ausência, pode testemunhar com autoridade, não por aquilo que foi resolvido, mas por aquilo que foi sustentado. A porta que Deus não abriu, talvez nunca se abra. E tudo bem, porque você vai aprender a andar com Ele, não por onde você quer ir, mas por onde Ele quer te transformar. A porta de hoje não é sobre você, é sobre gerações que ainda virão. Você ora, espera, jejua, se consagra, e a porta continua fechada. Tudo dentro de você grita por respostas imediatas, porque a dor é agora, a necessidade é agora, o clamor é agora, mas o céu nem sempre responde com pressa, porque o que Ele está construindo em você não termina em você. Tem coisa que Deus faz na sua história que só vai fazer sentido na história de quem virá depois. A dor que você sente hoje pode ser o caminho pavimentado para os filhos que você ainda nem teve. A frustração que você está enfrentando pode ser o livramento que vai blindar sua casa no futuro. O silêncio que hoje parece injusto pode ser a semente de uma autoridade que vai libertar sua linhagem inteira. Deus não pensa em gerações como nós pensamos em dias, e por isso Ele fecha portas que você queria entrar, porque está construindo uma estrada que seus netos vão passar. Talvez a porta não abriu porque o tipo de acesso que você está esperando é pequeno demais diante da herança espiritual que o céu quer estabelecer por meio da sua vida. E isso exige outro ritmo, outra base, outro nível de resistência, porque quem carrega legado não anda com pressa, anda com propósito. Veja José, ele não entendeu o poço, nem a venda, nem a prisão, mas permaneceu fiel. E só no fim da jornada, olhando nos olhos dos irmãos que o traíram, ele pôde dizer: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas." O que ele viveu não era sobre ele. Era sobre o povo que ele salvaria. Era sobre a preservação da aliança. Era sobre gerações. Você não está sendo frustrado. Está sendo posicionado. Está sendo chamado a viver uma fé que não busca gratificação imediata, mas frutos eternos. Há portas que Deus fecha hoje para que sua geração não precise bater nelas amanhã. Há batalhas que você vence agora que os seus filhos nunca precisarão lutar. Há marcas que você carrega hoje com dignidade que vão se tornar testemunhos vivos de fidelidade e alicerces para quem virá depois. Quando Deus chamou Abraão, não prometeu apenas uma bênção, prometeu descendência, prometeu terra, prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. O que estava em jogo não era só a realização de um homem, mas a manifestação de um plano eterno. O mesmo Deus que prometeu isso a Abraão, hoje te diz: essa porta não é sobre o agora, é sobre o sempre. Você pode não ver tudo acontecer, pode não entender tudo que está sendo gerado, mas o céu está registrando cada renúncia, cada escolha, cada lágrima, cada porta que você decidiu respeitar mesmo em dor. E nada disso será em vão, porque a sua fidelidade está gerando colheitas que irão alcançar corações que você talvez nunca conheça, mas que serão tocados pelo seu sim silencioso de hoje. Não despreze esse tempo. Não lamente o que não veio. Não murmure pela porta que não se abriu. Talvez Deus esteja escrevendo uma história maior do que você imagina. E o que agora parece atraso é, na verdade, a construção de uma herança espiritual que ninguém poderá roubar. Você está plantando no invisível, mas Deus está preparando frutos eternos. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e entender que aquela porta fechada foi o início de um legado que o inferno não conseguiu impedir, porque foi Deus quem selou. A verdadeira porta que Deus quer abrir é a do seu coração para Ele. Você passou o tempo todo esperando por uma porta no trabalho, uma porta nos relacionamentos, uma porta no ministério, uma porta na vida financeira. Você orou, buscou, se moveu. E talvez tenha se frustrado com o silêncio de Deus, com o atraso, com a ausência de respostas. Mas hoje, o Espírito Santo te conduz a um lugar mais profundo. Porque, no final de tudo, a maior porta não é a que se abre diante de você,
é a que se abre dentro de você. Sim. O que Deus mais quer não é abrir algo para você, mas abrir você para Ele. A promessa mais poderosa nunca foi uma bênção externa, mas uma presença contínua. Não é sobre posição, é sobre comunhão. Não é sobre conquistas, é sobre rendição. Porque nenhuma porta aberta faz sentido quando o coração continua fechado para o único que é capaz de preencher o vazio mais profundo da alma. Você buscava respostas. Deus queria relacionamento. Você queria direção. Deus queria entrega. Você desejava movimento. Deus desejava intimidade. E por isso, Ele permitiu que certas portas não se abrissem, não por crueldade, mas por amor. Porque sabia que se elas se abrissem, você iria se perder no meio das conquistas e se distanciar dele. O coração se enganaria, a rotina tomaria o lugar da presença, e aos poucos, aquilo que parecia bênção se tornaria ruído. Quantas vezes buscamos mais os planos de Deus do que o próprio Deus? Quantas vezes colocamos as promessas no centro e esquecemos do coração do Pai? Quantas vezes dizemos, Senhor, fala comigo, mas passamos dias sem separar um momento para apenas estar com Ele. É aí que Ele nos confronta com silêncio, com portas fechadas, com pausas desconfortáveis, porque nesses vazios Ele nos reencontra. Ele quer mais do que a sua obediência, Ele quer seu afeto, Ele quer mais do que sua performance. Ele quer sua presença, mais do que sua força, Ele quer sua verdade. Porque o que o Pai deseja é sentar com você à mesa, é ouvir sua voz, é ser procurado não por aquilo que faz, mas por quem Ele é. Apocalipse 3:20 diz, Eis que estou à porta e bato. Essa porta não é a do seu emprego, não é a do seu ministério, não é a da oportunidade que você tanto deseja, é a porta do seu coração. E Ele está ali, do lado de fora, batendo, esperando, chamando. Mas a maçaneta está por dentro. Ele não vai forçar. Ele quer ser convidado, quer ser bem-vindo, quer habitar e não apenas visitar. Você chegou até aqui buscando um milagre, uma mudança, uma virada. Mas o maior milagre que pode acontecer hoje é a transformação do seu coração em morada viva do Espírito Santo. Porque quando Ele habita, tudo muda. Mesmo que as portas externas permaneçam fechadas, você não será mais o mesmo. Porque onde Ele habita, há plenitude, há consolo, há direção, há paz, há amor, há propósito, há eternidade. Então abra agora. Não com palavras ensaiadas, mas com verdade, com vulnerabilidade, com fome. Diga, Senhor, não quero mais apenas Tuas bênçãos. Quero a Tua voz, a Tua presença. Quero abrir o meu coração para Ti. Vem morar aqui. E Ele virá. Ele sempre vem. Porque esse sempre foi o desejo mais profundo de Deus, estar com você. Você buscava uma porta, mas hoje entendeu. Você é a porta que Deus quer abrir. E quando isso acontecer, quando essa chave virar, quando esse espaço for entregue por inteiro, o céu vai se manifestar dentro de você de forma tão real que nenhuma outra porta se tornará mais importante do que essa. Agora é entre você e Ele. Nenhuma barreira, nenhuma distração. Apenas o coração escancarado diante do Pai que sempre te amou. Essa é a porta que muda tudo. Aqui, uma vez aberta, jamais deve se fechar novamente.